Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu tô lendo um livro, eu assinei um negócio chamado Everand, que dá um mês grátis para você ler alguns e-books e, tipo, parece que tudo no aplicativo tá de graça. Qualquer audiobook, qualquer livro, e-book que você quiser ler, dá para você ler. Aí eu tô lendo um que se chama A Incógnita, As Vidas Secretas do Cérebro, do David Eagleman, onde ele explicita uma coisa que eu tava pensando bastante há bastante tempo, que é sobre tipo assim, cara, se eu sou um monte de amontoado de neurônio, de célula e tal, e eu não sinto que eu sou um neurônio ou uma célula, ou um conjunto de neurônios e células, de modo biologizante, de modo que a minha vida seja redutível a minhas partes. Então, o que sou eu? Se eu não sou um feixe de um amontoado de neurônios? Que momento que o neurônio deixa de pensar que ele é um neurônio? E muitas dessas questões é abordadas no livro. A questão da identidade é um livro de um cientista, então ele dá detalhes técnicos, muitos nomes e tal. O cara aparentemente é um erudito, que ele lê bastante coisas, né? Uma pessoa com repertório assim, eu considero um erudito. Eu pedi pro chat GPT, pro DeepSeek fazer um DeepSeek do meu aplicativo de chat GPT, hospedado nos Estados Unidos, fazer um resumo. Ali, introdução à complexidade do cérebro. O livro Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro, de David Eagleman, desvenda a intrincada e fascinante realidade do cérebro humano. Eagleman nos lembra que, apesar de sermos conscientes de nossas ações e pensamentos, uma grande parte das nossas funções cerebrais ocorre além do nosso controle consciente. Essa complexidade é o ponto central do livro, que explora como nossas ações, nossas decisões, emoções e comportamentos são influenciados por processos cerebrais que não percebemos. E eu já tinha falado isso há algum tempo também. Como que esses processos neurofisiológicos, como que eu não me dou conta quando tem algo de errado no meu corpo, quando eu tenho um patógeno, como que a minha consciência sobre o patógeno não faz as minhas células saber, ter mais consciência e eliminar esse vírus com mais eficácia. O cérebro oculto. Eagleman introduz o conceito do cérebro oculto, destacando que grande parte das nossas atividades cerebrais ocorre em nível inconsciente. Ele utiliza exemplos como estudos de cérebros divididos, brain split, né? Alguma coisa assim, onde faz aquela cirurgia do corpo caloso, calosostomia, só que essa cirurgia parece que é uma cirurgia do estômago, das fezes. Eu não lembro exatamente o termo que eles usam, não sei se tem um termo específico para cirurgia no corpo caloso. Revelando como cada hemisfério opera de forma independente. Ou seja, se o seu hemisfério esquerdo controla a parte direita do seu corpo e o hemisfério esquerdo do seu cérebro, direito do seu cérebro controla o esquerdo. Como que é quando essa comunicação entre eles é cortada? Não inteiramente, né? Parcialmente. O corpo caloso é a maior fonte de interligação entre um cérebro e o outro. Tipo assim, se você pedir para alguém que fez uma cirurgia no corpo caloso que tirou, ela vai conseguir desenhar um círculo com uma mão e um círculo com a outra. A gente que tem o bagulho cruzado, tipo, o entrecruzamento, o quiasma óptico, o quiasma motor, não sei o nome, a gente não consegue fazer isso.
Estudos, Revelando que Estudos demonstram como o cérebro processa informações e toma decisões sem a nossa consciência, destacando a existência de uma mente oculta que influencia nossas ações diárias. Tem o priming, que é uma memória inconsciente, uma pré-ação que influencia a nossa ação sem a gente necessariamente ter consciência delas, né? Tipo, indo para outro assunto que pode ser uma interseção entre os dois, os vieses. A gente tem um viés específico, o viés de confirmação. Eu quero que confirme as minhas crenças enquanto deslegitime aquilo que vai contra as minhas crenças. Então, esse viés, de certa forma inconsciente, ele opera de uma forma que você não se dá conta que você está fazendo aquilo. Voltando. A construção da identidade. Outro tema central do livro é a natureza da identidade humana. Eagleman argumenta que a nossa noção de eu é uma construção resultante da interação complexa entre diferentes regiões cerebrais. Ele discute casos de pacientes com lesões cerebrais que alteram a sua percepção de si mesmos, como os indivíduos que negam possuir um lado do corpo após um dano neurológico. Ele explica isso no livro. Ele fala que é a nosognologia. É a nosognose, que é uma pessoa que tem um derrame, por exemplo, no córtex visual, e ela não sabe que ela é cega, ou ela sofreu um dano no córtex motor e ela acha que ainda pode se movimentar. Isso não implica em dizer que pessoas autistas que têm deficiência invisível teria anosognosia, porque isso depende do grau de informação que aquela sociedade tem e de que eles têm sobre a doença, mas não necessariamente se refere a isso. É um caso diferente desses, porque eles explicam mais no caso de algum AVC, derrame, acidente vascular cerebral, né? Esses exemplos ilustram como a identidade é uma construção dinâmica e frágil, dependendo da integridade do cérebro. Implicações para a vida cotidiana. Eagleman explora as implicações práticas de entendermos melhor nossos cérebros inconscientes. Ele discute como essa compreensão pode mudar nossa percepção sobre a responsabilidade penal, a ética e a saúde mental. Por exemplo, se muitas de nossas ações são influenciadas por processos cerebrais inconscientes, como podemos definir culpabilidade? Essas questões levantam debates filosóficos e éticos, destacando a importância de integrar neurociência em nossas estruturas sociais e legais. Conclusão: Incógnito, David Eagleman nos convida a repensar nossa compreensão do cérebro e da mente. Ao revelar as vidas secretas do cérebro, ele nos lembra que somos muito mais do que nossas consciências limitadas. O livro é uma celebração da complexidade neural e um alerta para a necessidade de considerar o cérebro oculto em nossas vidas diárias. Como exemplo fascinantes e argumentos convincentes, Eagleman transforma nossa percepção de nós mesmos e do mundo em que habitamos. Tem uma parte do livro que ele está falando sobre processos zumbis ou sistemas zumbis, que é tipo assim, eu não vou saber explicar porque eu não sei muito de programação e computação, mas basicamente tem um sistema, tem uma parte do sistema que é o de entrada, que é o sistema filho e o sistema pai. Só que
tem uma parte que o sistema filho, ele faz um comando, só que esse comando fica inacessível pro sistema pai, alguma coisa assim. Esqueci. Deixa eu ver. Pera aí. Tá, eu pedi pro chat GPT explicar. Ele é muito bom porque, tipo assim, quando você vai no Google, às vezes não tem aquele resultado esperado e você tem que ficar digitando palavrinha-chave por palavrinha-chave até ter uma concatenação sintática que aí efetua a pesquisa e ele manda realmente o que você quer. Agora o ChatGPT ele consegue interpretar o negócio e mandar o texto. Ele pode ter aquelas alucinações e mandar algo errado, mas em grande parte ele é muito bom no que ele faz. Processo zumbi. No contexto de sistemas operacionais, um processo zumbi é um processo que já terminou sua execução, mas ainda tem uma entrada na tabela de processos do sistema. Isso ocorre porque o processo pai ainda não leu os status de término do processo filho. Quando o processo termina, ele envia um sinal ao processo pai informando que terminou, juntamente com informações sobre como ele terminou. Por exemplo, se foi bem sucedido ou se encontrou um erro. O processo pai deve então executar uma chamada de sistema, geralmente chamada de wait, para ler e remover essa informação. Se o processo pai não faz isso, o processo filho permanece na tabela de processos como um zumbi, até que o sistema seja reiniciado ou o pai leia os status. Ou seja, ele manda uma execução, um input, eu não sei se pode dizer input, eu não sei de nada de computação. Mas aí, se o processo pai não lê, ele continua ativo. Isso pode abrir margem para alguém hackear o sistema, alguma coisa assim. Tá, tem muitas coisas que eu quero ler, que eu deixei marcado aqui, sobre consciência. Deixa eu ver. Tá. Teorias da consciência não listadas pelo usuário. Abaixo. Apresento teorias relevantes sobre a consciência que não estão na lista de exclusão fornecida com base em pesquisas acadêmicas e filosóficas. Eu já vou ler o que a minha lista depois desse aqui, vai demorar bastante. Dualismo naturalista David Chalmers. Chalmers propõe que a consciência é um primitivo fundamental, tão básica quanto a massa ou carga elétrica. Ele argumenta que a experiência subjetiva, qualia, não pode ser reduzida a processos físicos ou funcionais, exigindo a inclusão de princípios psicofísicos na ontologia científica. Essa abordagem evita o misticismo, mantendo-se dentro de um programa naturalista, mas reconhece a consciência como uma propriedade irredutível do universo. 2. Teoria freudiana da consciência. Freud divide a mente em 3 níveis: consciente, percepção imediata do mundo externo e interno; pré-consciente, memórias e pensamentos acessíveis com esforço; inconsciente, conteúdos reprimidos e inacessíveis à consciência sem a intervenção analítica. Para Freud, a consciência emerge do sistema percepção-consciência e depende da ligação de representações mentais a palavras, permitindo que conteúdos inconscientes se tornem pré-conscientes e eventualmente conscientes, mediante superação de resistências. Depois ele começa com o princípio de prazer e o princípio princípio de realidade. Aí ele tem essa tese, consciência, pré-consciente e inconsciente, mas depois ele fala do id, do ego e do superego. O superego seria acima na hierarquia, se eu não me engano, e ele seria a parte moralizante. Ele é quem discrimina e
dito certo e errado dentro da consciência. O id é a parte inconsciente que quer o prazer, é movido pelo princípio de prazer, e o ego seria um intermediário, ele seria o que dá identidade pessoal, mais ou menos assim. Ele seria esse pré-consciente, eu acho. Não sei tanto de Freud quanto eu gostaria de saber. Teorias das duas consciências. Arnold Eggman. Eggman, baseado em Tolman, distingue consciência imediata, experiência presente individual, percepção sensorial, o que Kant chamaria de intuição ou sensibilidade, né? Intuição sensível. Consciência mediata divide-se em consciência imediata do observador, memórias passadas do próprio indivíduo, consciência imediata de outros, inferência sobre a consciência alheia. Essas teorias exploram como transições entre esses níveis sustentam a construção de conhecimento científico e social. Seria mais ou menos um ser para si ou um ser para outrem do Sartre. Fenomenologia da consciência, Edmund Husserl. Russell define a consciência como intencionalidade sempre direcionada a um objeto. Pensar em uma árvore. A consciência não é passiva. Ela estrutura ativamente a experiência por meio de atos mentais como a percepção, memória e imaginação. Essa abordagem enfatiza a subjetividade como fundamento da realidade percebida. A percepção transcendental, Immanuel Kant. Kant propõe que a consciência transcendental é a condição para a unidade da experiência. Ela sintetiza percepções dispersas em narrativas coerentes, permitindo que o eu reconheça suas próprias representações como pertencentes a si mesmo. Sem essa unidade, a experiência seria um caos de sensações desconexas. Consciência como ficção útil, David Hume, um escocês, né? Hume critica a noção de um eu substancial, argumentando que a consciência é uma coleção de impressões e ideias passageiras. O eu é uma ficção criada pela mente para dar coerência à sucessão de estados mentais, útil para a vida prática, mas sem base empírica. Ou seja, tá passando várias sensações, várias impressões, ou seja, impressão é aquilo que é uma marca dos seus sentidos, e isso vai gerando a ideia de eu, porque você pegar uma lupa, um microscópio, você não vai ver nenhuma célula de eu, um eu específico, com nome, sei lá, você nunca vai ver o seu eu de verdade. Você vai ver os processos celulares. Cadê o eu? Onde que está no cérebro? Cadê na minha racionalidade? Onde que está a unidade que forma o eu? Definição original de consciência, a consciência. Eu pedi para ela fazer uma definição da consciência por ela mesma. A consciência é a dinâmica integradora pela qual um sistema vivo, como o cérebro humano, organiza experiências subjetivas em um fluxo coerente, permitindo não apenas a percepção do ambiente e de si mesmo, mas também a atribuição de significado e intencionalidade a essas percepções. Essa definição incorpora a subjetividade, a experiência única de ser, entre aspas, sentir dor ou prazer, autoconsciência, capacidade de refletir sobre os próprios pensamentos e ações, intencionalidade, direcionamento a objetos ou estados mentais, lembrar o evento, moralidade, julgamento ético inerente à ação, dilemas entre certo e errado, temporalidade, integração de passado, presente e futuro em uma narrativa pessoal. Essa definição evita reducionismos, reconhecendo a consciência como um fenômeno multidimensional que emerge da interação entre biologia, cultura e experiência individual. As teorias destacadas mostram que
A consciência é um tema multifacetado, abordando desde percepções filosóficas, Kant, Russell, até neurocientíficas e psicanalíticas, enquanto Chalmers e Freud enfatizam aspectos irredutíveis ou dinâmicos. Eagleman e Hume exploram sua estruturação social e cognitiva. Uma definição abrangente deve integrar essas dimensões, reconhecendo tanto sua base biológica, quanto a sua complexidade fenomenológica. Teve 2 sites que eu pedi para explicar. Explique o que são as 5 camadas de autoconsciência de Rorschach. Philippe Rorschach, um psicólogo renomado, propôs um modelo de desenvolvimento da autoconsciência que descreve 5 camadas ou níveis pelos quais os indivíduos passam ao longo do tempo. O conceito de autoconsciência refere-se à capacidade de um indivíduo de se reconhecer como uma entidade distinta e refletir sobre si mesmo. Aqui está uma explicação detalhada das 5 camadas de autoconsciência segundo Rorschach. Aqui está uma explicação detalhada das 5 camadas da autoconsciência segundo Rorschach. Confusão ecológica. Descrição. Esta é a camada mais básica, onde o bebê está apenas começando a perceber que existe um mundo externo. Não há uma verdadeira distinção entre o eu, entre aspas, e o ambiente ao redor. A percepção do bebê é baseada em estímulos sensoriais imediatos. Se eu não me engano, o Piaget, ele fala, dos estágios do desenvolvimento. Eu não lembro especificamente quantos que a descrição de cada um deles, mas ele meio que fala isso, de que o bebê, ele vê tudo fragmentado. Primeiro, o bebê, ele não tem cones visuais altamente desenvolvidos para perceber cores, então ele não vê distinção entre eu e o outro, eu e o ambiente. Ele e a mãe dele é a mesma coisa. Ele vê tudo fragmentado e provavelmente em preto e branco. E depois ele vai desenvolvendo as noções, com o estádio do espelho, os cones vão evoluindo, os neurônios vão, a sinaptogênese vai acentuando o desenvolvimento dele e etc. A percepção do bebê é baseada em estímulos sensoriais imediatos. Exemplo, um bebê pode seguir um objeto em movimento com os olhos, mas não tem consciência de si mesmo como observador. Diferenciação, descrição. Nesta camada, o indivíduo começa a diferenciar entre o que faz parte do próprio corpo e o que faz parte ao mundo externo. A criança começa a perceber que as ações podem causar mudanças no ambiente. Exemplo, um bebê percebe que ao mover as mãos pode tocar ou agarrar um objeto, reconhecendo a relação entre suas ações e os efeitos no mundo. Reconhecimento da imagem do espelho. Basicamente o estádio do espelho do Lacan. Este nível é caracterizado pelo reconhecimento do próprio reflexo em um espelho como uma representação de si mesmo. Este reconhecimento é um marco importante no desenvolvimento da autoconsciência, quando uma criança vê uma mancha em seu rosto no espelho e tenta removê-la tocando o próprio rosto, não o reflexo. 4. Perspectiva pessoal. A criança começa a compreender que os outros têm perspectivas e sentimentos diferentes dos seus. Desenvolvendo-se a capacidade de adotar a perspectiva de outra pessoa e entender que suas ações podem ser vistas de maneiras diferentes por outros. Exemplos. Uma criança pode esconder um brinquedo sabendo que outra criança irá buscá-lo, demonstrando compreensão de que outro tem uma perspectiva diferente. Perspectiva conceitual. 5. Este nível envolve uma compreensão mais sofisticada de si mesmo como objeto de reflexão. O indivíduo começa a
o indivíduo é capaz de refletir sobre si mesmo em termos abstratos e considerar múltiplas perspectivas, inclusive aquelas que não são imediatamente evidentes. Nossa, tem uma hora que eu vou ficando no piloto automático, inconsciente, nem percebo. Exemplo, um adolescente pode refletir sobre como suas ações são percebidas pelas normas sociais e imaginar como será no futuro. Essas camadas representam o desenvolvimento progressivo da consciência de si mesmo, começando com uma percepção sensorial básica e evoluindo para uma compreensão complexa da sua própria identidade e do lugar no mundo social. Este modelo é fundamental para entender como a autoconsciência se desenvolve ao longo do tempo, influenciando a interação social e o comportamento individual. Teve um site que eu mandei para ele também ver, é Positive Psychology Self-Awareness Matters, You Can Be More Self-Aware, é o nome do site, alguma coisa assim, tá? O artigo disponível no site Positive Psychology discute a importância da autoconsciência e oferece orientações sobre como as pessoas podem se tornar autoconscientes. Aqui está uma explicação detalhada dos principais pontos abordados no artigo. Ou seja, o primeiro ele está evidenciando cada estágio da autoconsciência e aqui está explicando como você pode se tornar mais autoconsciente. Importância da autoconsciência, entendimento de si mesmo. Autoconsciência permite que os indivíduos compreendam melhor seus pensamentos e emoções e comportamentos, levando a um maior autoconhecimento. 2. Regulação emocional. Pessoas autoconscientes são mais capazes de regular suas emoções de maneira eficaz, o que pode melhorar o bem-estar emocional e reduzir o estresse. 3. Melhorias nas relações. Com uma compreensão mais clara de suas emoções e reações, as pessoas podem melhorar suas interações com os outros, aumentando a empatia e a comunicação. 4. Tomada de decisão. A autoconsciência contribui para uma melhor tomada de decisão, já que os indivíduos entendem melhor suas preferências e valores, alinhando suas ações com seus objetivos pessoais. Estratégias para aumentar a autoconsciência. 1. Mindfulness e meditação. A prática de mindfulness ajudam a aumentar a consciência do momento presente e a desenvolver uma compreensão mais profunda dos pensamentos e sentimentos. 2. Feedback de outros. Buscar e considerar o feedback de amigos, familiares e colegas podem oferecer novas perspectivas sobre o próprio comportamento e ajudar a identificar áreas de melhorias. 3. Reflexão pessoal. Manter um diário ou dedicar tempo para refletir sobre suas experiências diárias podem ajudar a identificar padrões de pensamentos e comportamento. Isso, o que eu faço no podcast, me ajuda muito a identificar padrões de pensamentos e como eu repito pensamentos no passado e no futuro, e eu acabo ficando autoconsciente de quando eu estou explorando um pensamento que eu já tinha me falado como se fosse a primeira vez que eu estivesse falando. Testes de personalidade. Ferramentas como testes de personalidade podem fornecer insights sobre traços e características pessoais, ajudando no autoconhecimento. 5. Definição de metas. Estabelecer metas pessoais e avaliar o progresso regularmente pode aumentar a autoconsciência em relação aos próprios desejos e ambições. Benefícios. Aumento da confiança. Pessoas autoconscientes tendem a ter maior confiança em suas habilidades e decisões. Melhor desempenho. Autoconsciência está ligada a um melhor desempenho em contextos pessoais e profissionais, pois permite um alinhamento mais claro entre ações e objetivos. Resiliência.
com uma melhor compreensão de si mesmo, as pessoas podem se tornar mais resilientes diante de desafios e adversidades. Tem um sobre Kocha, né? Que é, sei lá, é 5 também. Deixa eu ver. Anamaya Kocha, Pramaya Kocha, Manomaya Kocha, Vijnana Maya Kocha e Ananda Maya Kocha. Eu não vou ler esse aqui, não. Deixa eu ver. Tem um outro texto. Conclusão. Unindo os conceitos dos três artigos, podemos entender que o multidimensional ao longo da vida, o equilíbrio entre o físico, o mental, o emocional e o espiritual é essencial. As práticas de mindfulness, reflexão e conexão com o eu interior são fundamentais para essa jornada. Essa perspectiva integrada pode ajudar os indivíduos a cultivar uma vida mais consciente, equilibrada e satisfatória. Tá. Tem uma aqui, eu vou ler, mas eu vou ler de novo depois. Só que no DeepSeek. Tá, eu pedi para teoria do espaço de trabalho, teorias de ordem superior, teoria da informação integrada, teoria do esquema da atenção. As teorias da consciência são abordagens complexas que tentam explicar como e por que temos experiências conscientes. Abaixo exploro cada uma das teorias mencionadas, destacando seus principais conceitos e como se relacionam com a compreensão da consciência. 1. Teoria de espaço de trabalho global. Conceito principal. Proposta por Bernard Baars. Essa teoria sugere que a consciência resulta de informações sendo acessadas e integradas em um espaço de trabalho no cérebro, um espaço de trabalho global. Esta área funciona como um quadro negro mental onde diferentes processos inconscientes competem para ganhar a atenção e se tornarem conscientes. Mecanismo. Quando uma informação é transmitida para um espaço de trabalho global, ela se torna amplamente disponível para diferentes partes do cérebro, o que permite a coordenação de atividades cognitivas complexas como a tomada de decisão e o planejamento. Relacionamento com a consciência. A teoria sugere que a consciência surge quando informações são globalmente disseminadas e acessíveis por várias funções cognitivas. 2. Teoria de ordem superior. Conceito principal. Estas teorias propõem que a consciência depende de um nível superior de representação ou percepção dos próprios estados mentais. A ideia é que para um estado mental ser consciente deve haver uma representação de ordem superior daquele estado. Exemplos incluem a teoria da representação de ordem superior, HOR, e a teoria do pensamento de ordem superior. Ambas sugerem que o pensamento ou percepção sobre um estado mental é o que torna esse estado consciente. Tipo assim, eu estar consciente sobre um estado mental torna ele consciente. Tá, você não explicou nada, você só dividiu, você falou, tá, consciência é isso, o mental é isso, e para ser consciente eu tenho que estar consciente de um estado mental, isso já pressupõe algo consciente. Relacionamento com a consciência. A consciência é vista como uma reflexão ou consciência sobre a própria experiência, indo além da experiência primária. A consciência é meio que um fractal, então tá certo. Teoria da informação integrada, IIT. Conceito principal proposto por Giulio Tononi. Essa teoria postula que a consciência é relacionada à capacidade de um sistema gerar informação integrada. Quanto maior a integração e a complexidade da informação, maior o grau de consciência. Mecanismo IIT usa o conceito de Phi, a letra grega, para quantificar o nível de integração de informação em um sistema. Um alto valor de Phi indica um sistema altamente consciente.
Relacionamento com a consciência. A teoria sugere que a consciência não é apenas sobre processamento de informações, mas é sobre a integração dessas informações de maneira que o sistema funcione como um todo unificado. 4. Teoria do esquema de atenção. Conceito principal desenvolvida por Michel Graziano, tá? Essa teoria sugere que a consciência é um modelo construído pelo cérebro para monitorar e controlar o foco de atenção. O cérebro cria um esquema da atenção para prever e controlar o comportamento consciente. Mecanismo. A atenção é vista como um processo que destaca informações relevantes e a consciência é o esquema que o cérebro constrói para entender e predizer o estado de atenção. Relacionamento com a consciência. A consciência é um modelo produzido pelo cérebro para entender a própria atenção, o que permite ao organismo prever e adaptar-se a diferentes situações. Eu estava ouvindo um audiobook também da filosofia da mente, eu não lembro de quem é, deixa eu ver. Parece que é de um brasileiro, é de João de Fernandes Teixeira, narrado por Alex Ferreira. O que é filosofia da mente? No mesmo aplicativo, Everand, tá? E eu escrevi basicamente isso. Ter estados mentais e subjetividade não são propriedades inerentemente minhas, pois as minhas não excluem a dos outros. Ou seja, se eu tenho um estado mental, não necessariamente o meu estado mental exclui a possibilidade de outras pessoas terem um estado mental parecido. Então, não é uma propriedade exclusiva minha. O que mostra que é algo verdade, a subjetividade. O modo que eu encaro a realidade não é porque ele não possui uma 100% da verdade da realidade que ele seja mentiroso. Porque outras pessoas também têm. E o critério base para a gente definir o que é verdade e o que é mentira é quantas pessoas conseguem ver o mesmo fenômeno que o meu e ter aproximações e ter uma concordância daquilo que tem na minha mente, daquilo que efetivamente acontece na realidade, algo sincrônico, tá? Eu posso dizer que um texto que eu escrevi é meu, já que depois que eu escrevi, eu não tenho mais nenhuma participação dele. E depois que eu morrer, o texto vai ser atribuído a quem? Que parte minha é a consciência que pode receber mérito por escrever algo? O David Eagleman, ele fala algo mais ou menos parecido no início do livro. O Incógnito tem uma parte muito legal que é de um cara chamado Arthur alguma coisa, eu não lembro o nome completo dele, mas ele estava estudando os indígenas e os instrumentos e tal, e como acontece as músicas lá no processo indígena. E ele estava gravando com equipamentos tecnológicos, e o indígena foi lá e ele teve um vislumbre dele tocando e havia a voz dele. Então você roubou minha língua, ficou puto e foi pra cima matar o cara. Só que ele pegou, por sorte ele tinha um espelho, ele pegou o espelho e mostrou, não, a sua língua tá aqui. Aí o cara falou, nossa, isso é uma magia tremenda. Isso é uma magia tremenda. O meu eu não está no meu corpo, já que se cortarem minha perna ou uma orelha de mim, elas não subtraem a substância eu, entre aspas. Eu não digo que eu me tornei um menos eu ou eu estou menos eu do que eu era antes. A vontade do corpo é de se manter e expandir. A minha vontade pode ser sumir e eliminar o corpo. Em que momento o corpo, numa esquizofrenia comum a todos, já que quase todo mundo tem noção de que você não é o seu corpo, faz a minha vontade ter divergências colossais com a vontade do meu corpo. Faz eu ter uma vontade, a minha vontade. Se fosse criado um clone idêntico a mim, com todas as reações químicas do meu cérebro, poderia dizer que ele é eu? Ou
um outro eu ou uma extensão do eu, se ele compartilha das mesmas memórias. E como ele faz isso? Só por ter a mesma organização molecular que a minha? Será que ele varia o mesmo? Será que ele veria o mesmo vermelho que o meu? Não daria para afirmar nada sobre ele, porque ele está separado da minha consciência, a não ser que eu pudesse teleportar a minha consciência para a consciência dele. Seria uma consciência dividida, mesmo que ele fosse um clone meu. Poderia acontecer alguma alteração genética nele que permitiria ele enxergar mais por ter mais células fotorreceptoras. Tipo, se fizer uma modificação nos genes dele e ele puder, o cérebro dele se modificar e ver mais do que eu. Seleção de variáveis faz com que a mente selecione algumas variáveis e ignore outras. Por isso que um fenômeno tem que ser analisado por várias mentes para que a seleção de variáveis tendam para uma convergência de um ponto de invariável, ou seja, de modo que várias pessoas vejam o mesmo fenômeno, a gente consiga achar dentro daquele vendaval algo que é invariável. O DNA é o modo de organização da molécula do organismo. Tá. Basicamente tem isso, né? Os sentidos em si, eles abarcam representações fidedignas do mundo. Ele porta uma gama variada de estímulos e ele é o estímulo comum. Não, e ele é o elemento comum que não pode variar totalmente, senão ele perde a si mesmo. Se ele mudar, se o ouvido decidir ver, ele perde o sentido primordial que ele tinha e ele não é mais um sentido. Então, os nossos sentidos, eles não podem mudar completamente. Bom, as últimas teorias da consciência que eu vou apresentar e a gente vai para a neurofisiologia. Vou abordar cada uma das teorias mencionadas com profundidade, integrando os conceitos encontrados nos resultados de pesquisa e outras fontes relevantes. Para garantir clareza, dividirei a explicação em secções, destacando os fundamentos críticos e implicações de cada teoria. As citações serão inseridas conforme a correspondência com o material fornecido. 1. Modelo de múltiplos rascunhos. Multiple Drafts Model, proposto por Daniel Dennett. Este modelo desafia a ideia de um teatro cartesiano. É mesmo, né? Peraí. É um termo pejorativo. Esse teatro cartesiano é um termo pejorativo que o próprio Daniel Dennett atribui ao pensamento cartesiano. Um local central no cérebro, o teatro cartesiano, um local central no cérebro onde a consciência ocorre. Em vez disso, postula que a experiência consciente é composta por múltiplas versões paralelas de eventos, rascunhos, que competem por influência no comportamento e na memória. Se você parar para pensar, o cérebro ele constrói várias memórias do mesmo fenômeno. Ou seja, tipo assim, tem algumas áreas que processam a memória. Aí tem uma memória que está na amígdala, no hipocampo e, sei lá, em outro canto. Então, cada uma processou de uma forma. Ou seja, o cérebro ele não quer só ter um método para resolver um problema. Ele quer ter vários métodos para resolver um problema. Só que isso pode ocasionar um problema, né? Confabulação psiquiátrica, que é quando a pessoa inventa memórias por si mesma, já que ela meio que se fragmenta ou ela se sobrepõe essas diferentes memórias e um equívoco da outra acaba se sobrepondo também, sei lá. Um local central no cérebro onde a consciência ocorre. Em vez disso, postula que a experiência consciente é composta
que competem por influência no comportamento e na memória. Mecanismos. Processos neurais distribuídos geram interpretações concorrentes da realidade e a versão que ganha torna-se a narrativa consciente. Não há um momento único de consciência, mas uma seleção contínua entre rascunhos. Críticas. Alguns argumentam que o modelo nega a fenomenologia e a experiência subjetiva, reduzindo a processos inconscientes. Outros apontam a dificuldade em explicar a unidade da percepção. Aplicações integrado ao processamento preditivo, PP. O modelo sugere que a consciência emerge da resolução de conflitos entre previsões e entradas sensoriais. 2. Teoria da informação integrada, Integrate Information Theory, sei lá, não sei falar inglês. Desenvolvida por Giulio Tononi, a IIT propõe que a consciência é uma propriedade intrínseca de sistemas capazes de integrar informações de forma complexa e irreduzível fundamentos. O Phi, mede o grau de integração de informações. Sistemas com Phi menor que zero maior que zero, tem consciência. Quanto maior o Phi, mais rica a experiência. Axiomas. A IIT parte de 5 axiomas: existência intrínseca, composição, informação, integração e exclusão, para derivar postulados matemáticos. Implicações. Consciência não humana. Animais com cérebro complexo, como corvos, podem ter consciência básica. Máquinas conscientes. Sistemas artificiais com alta integração de informações poderiam ser conscientes mesmo sem inteligência humana. Críticas. Colin Klein e Anil Seth questionam se a integração é suficiente para a experiência subjetiva. Além disso, calcular Phi em sistemas reais é computacionalmente inviável. 3. Teoria de ordem superior, Inner Order Theories. Essas teorias sustentam que a consciência surge quando um estado mental é acompanhado por um pensamento de ordem superior sobre esse estado. Variantes. Higher Order Representation. A consciência exige uma representação metacognitiva do estado mental. Hope. Higher Order Perception. Analogia a um monitor interno que percebe os próprios estados. Exemplo: sentir dor só é consciente se houver um pensamento do tipo estou sentindo dor. Críticas. Não explicam como o pensamento de ordem superior se torna consciente. Regressão infinita. Foi exatamente o que eu tinha falado. Além disso, animais sem linguagem poderiam ser excluídos da consciência, o que é controverso. 4. Teoria do esquema da atenção. Attention Scheme Theory, AST. Proposta por Michael Graziano. Eu nem sei, parece um nome português, né? Estranho. AST. Sugere que a consciência é um modelo interno que o cérebro constrói para explicar e prever a alocação de atenção. Mecanismo. O cérebro cria uma representação, esquema, de como a atenção é direcionada, gerando a ilusão de subjetividade. Vantagem. Explica a consciência sem recorrer a propriedades não físicas, alinhando-se ao naturalismo. Limitações. Não aborda diretamente a experiência qualitativa. A vantagem é a mesma coisa que limita? Vai tomar no cu, cara. Não aborda diretamente a experiência qualitativa. Qualia. Nota. Esta teoria não foi mencionada nos resultados. A explicação baseia-se em conhecimento externo. Tá? Modelo holográfico da consciência. Inspirado na holografia, propõe
Essa é uma perto do David Bohm, né? Esperando na holografia, propõe que a consciência emerge de padrões de interferência neural distribuídos, sem localização específica. Princípio: cada parte do cérebro contém informações sobre o todo, similar a um holograma. Críticas: falta de evidência empírica sólidas e dificuldade em testar a teoria. Nota: não há menção nos resultados fornecidos. 6. Teoria de espaço de trabalho global. Global Workspace Theory, sei lá. Desenvolvida por Bernard Baars, a GWT compara a consciência a um palco mental onde informações selecionadas são transmitidas para um modelo especializado, memória-percepção. Dinâmica. A competição entre informações determina quais entram no espaço de trabalho, tornando-se conscientes. Integração com PP. No processo preditivo, o espaço global atualiza modelos internos ao minimizar erros e predição. Aplicação. Explica a capacidade de fornecer a atenção e a integração multimodal. Eu não sei o que é multimodal. Deixa eu ver. A multimodalidade é um fenômeno em que diferentes modos semióticos, isto é, diferentes linguagens, como línguas naturais, representações visuais, gestos e música, são combinados e integrados em uma situação comunicativa. Por exemplo, em uma conversa face a face, além de elementos verbais, integram-se postura, gestos, expressões faciais, etc. Em uma revista, é comum a comunicação de língua escrita, imagem, tipografia, entre outros, tá? Entendemos. Cadê? Teoria da consciência quântica, defendida por Roger Penrose e Stuart Hameroff, postula que a consciência emerge de processos quânticos em microtúbulos neuronais. Orchestrated Objective Reduction, colapso quântico coordenados gerariam momentos conscientes. Ou seja, não é a consciência que colapsa a função de onda, mas a função de onda que colapsa a inconsciência. Críticas. A maioria dos físicos considera improvável que efeitos quânticos persistam em ambientes biológicos quentes e caóticos, não mencionadas nos resultados. 8. Teoria da consciência dualista, herdeira do dualismo cartesiano, separa a mente não física e o corpo físico. Variantes. Substancial. Mente e corpo são substâncias distintas, Descartes. Propriedade. A consciência é uma propriedade não redutível da matéria. Tem o emergentismo também, né, que diz que o todo é maior que a soma de suas partes. Problemas. O problema da interação causal. Como o não físico afeta o físico e a falta de evidências empíricas. 9. Teoria da simulação preditiva. Predictive Processing, PP. O cérebro é visto como uma máquina de previsão que minimiza os erros entre expectativas e entradas sensoriais. Inferência ativa. O organismo age para confirmar suas previsões. Mover a mão para sentir um objeto. Consciência como controle hierárquico. Níveis superiores de predição. Conceitos abstratos. Geram narrativas conscientes. Integração com outras teorias. Combina-se com o modelo de múltiplos rascunhos para explicar a seleção de narrativas. 10. Consciência como estado emergente. A consciência emerge de interações complexas entre componentes neurais não redutível a partes isoladas. Emergência forte versus fraca. Forte. A consciência é irredutível como na IIT. Fraca. Surge de processos físicos, mas pode ser explicada por eles como na GWT, que é o do espaço de trabalho, né?
Global Workspace, sei lá. Exemplo, a integração entre múltiplos rascunhos e PP gera consciência com propriedade sistêmica. Consideração final. Cada teoria oferece lentes distintas para entender a consciência, desde modelos físicos e IT, PP, até abordagens mais especulativas, quântica. A escolha entre elas depende de pressupostos filosóficos, materialismo versus dualismo, e da ênfase em aspectos como integração, predição ou representação. A interdisciplinaridade, como a fusão entre múltiplos rascunhos e PP, parece ser um caminho promissor para avanços futuros. Depois dessa, eu vou apresentar uma contra-argumentação para pessoas que reduzem a consciência a partes materiais. Tá. Me diga profundamente o que é a teoria da autoconsciência objetiva. A teoria da autoconsciência objetiva, proposta inicialmente pelo psicólogo Duval e pelo filósofo Wicked Lund em 1972, é um conceito fundamental na psicologia social que explora a forma como os indivíduos se percebem em relação aos padrões sociais e às normas externas. Esta teoria sugere que a autoconsciência pode ser dividida em dois estados distintos: a autoconsciência subjetiva e a autoconsciência objetiva. Autoconsciência subjetiva, este estado refere-se a quando a atenção de uma pessoa está voltada para o ambiente externo, em vez de para o eu. Quando estamos em um estado de autoconsciência subjetiva, estamos mais propensos a agir de maneira espontânea e a responder aos estímulos externos sem grande reflexão sobre nós mesmos. Neste estado, o foco está no mundo ao redor em vez de em como somos percebidos por outros. 2. Autoconsciência objetiva. Em contraste, a autoconsciência objetiva ocorre quando a atenção está voltada para dentro de si mesmo, fazendo com que o indivíduo se veja como o objeto do ambiente, tal como os outros o veem. Este estado é induzido por situações que trazem a atenção para o outro, para o eu, como olhar-se em um espelho, ser filmado ou estar em presença de um público. Quando estamos autoconscientes de forma objetiva, tendemos a nos comparar com padrões sociais e normas, o que pode levar a sentimentos de inadequação ou vaidade, dependendo de quão bem acreditamos que estamos cumprindo esses padrões. É tipo o negócio da autoeficácia, né? Quanto mais eu acho que eu estou sendo eficiente, mais isso pode aumentar a minha eficiência. Implicações da autoconsciência objetiva. Comparação social. Autoconsciência objetiva frequentemente leva a comparações sociais mais intensas. Os indivíduos podem avaliar seu comportamento, a aparência ou desempenho em relação a outras pessoas ou padrões estabelecidos. Autoavaliação e regulação de comportamento. Em um estado de autoconsciência objetiva, as pessoas tendem a se avaliar mais criticamente e podem ajustar seu comportamento para alinhar com normas sociais ou expectativas percebidas. 3. Impacto emocional. Este estado pode resultar em uma variedade de emoções, desde o orgulho até a vergonha, dependendo do quão bem a pessoa acredita que está correspondendo a normas sociais ou expectativas. 4. Motivação para a mudança. A autoconsciência objetiva pode ser uma força motivacional poderosa para a mudança pessoal. Quando os indivíduos percebem uma discrepância entre seu estado atual e seus ideais ou normas sociais, podem ser motivados a mudar seu comportamento, atitudes ou aparência. Ansiedade e estresse. Para algumas pessoas, a autoconsciência objetiva pode aumentar a ansiedade e o estresse, especialmente em situações que se sentem julgadas ou avaliadas.